galera do programa De Olho no Tour, começando o episódio de número 113, não é isso, Marcelo Boscoli? Perfeito. E não é o Marcelo Andrade, convidado especial, Felipe Zobaran, jornalista, surfista, ex-editor da Fluir, o cara entende pra caramba, vai aqui enriquecer nosso papo, né? O Marcelo tá lá no Espírito Santo, né? Isso, Marcelo no Espírito Santo, campeonato esse fim de semana, mas logo tá aqui com a gente. Show de bola, bem-vindos, Zobaran. Vou até começar contigo, cara. Obrigado. Que campeonato foi esse lá na França, né? Reta final do circuito mundial, o Ítalo fazendo mais uma final, Jeremy conquistando uma vitória em casa, levantando a torcida, um campeonato bem legal, né? Foi um campeonato muito legal, o Jeremy ganhando, aquela cena na praia no final, foi, incrível, né? E acontecendo logo depois da piscina, que foi altamente previsível, aquelas ondas, né? Assim, todo mundo sabia que o Medina ia esculachar o resto da galera toda. De repente, esse campeonato na França altamente imprevisível, todo tipo de onda no cascalho, parecia Copacabana fechando aquilo ali, pô. Pois é, né, Marcelo Andrade? O campeonato, como ele disse, Marcelo Boscoli. Pois é. Marcelo Boscoli, um campeonato mesmo que no início, vendo a previsão, eu achei que a gente não ia ter aquela onda de vala, mas o campeonato começou assim e depois mudou pra caramba, né? Terminou com uma fechadeira não, né? Tinha aquela onda abrindo, mas quebrando na areia. Até pra sair devia estar complicado, né? Sunga cheia de areia. Com certeza. Cara, França é um campeonato assim, com várias facetas diferentes. A gente teve, como você falou, uma esquerdinha ali, meio vala no começo, quebra-coco na areia, uma direita mais volumosa lá fora. Então é uma característica da França, que muitas vezes a gente tem que, o surfista tem que estar preparado para vários tipos de ondas diferentes, né, cara? Vale a gente lembrar que a França, cara, é um lugar que sempre foi considerado um território neutro. Então foi o primeiro lugar quando os brasileiros começaram a ter bons resultados, porque não era um território australiano nem americano. E apesar de ser um território super tradicional, os franceses sempre participaram, mas essa vitória do Jeremy, como o Felipe colocou, foi histórica. Primeira vitória de um surfista francês em casa. Então lembrou aquelas primeiras vitórias brasileiras aqui, onde todo mundo vai pra praia. Hoje em dia, então, com essa mídia aí de comunicação, todo mundo, ó, tá tendo o Jeremy na final. Chegou um crowd enorme e foi uma final muito emocionante, realmente, né, cara? Agora, Zobaran, o Ítalo aí mostrando que tá querendo alguma coisa a mais na terceira final e tá de olho numa vaga nas Olimpíadas do ano que vem. É bonito de ver o Ítalo, né? O Jeremy até no pódio falou, você é um monstro. Porque ele é um monstro, né? Ele vai pra bateria com tudo e não quer nem saber e sai atropelando. Mas eu achei que ele não estava muito no ritmo nesse campeonato. Achei que, assim, foi nota 8 pro 10 que eu sou super fã do Ítalo. Acho que ele tem um surf incrível, né? E agora a briga pela Olimpíada ficou acirradíssima, né? Porque o Toledo... Quão machucado será que ele tá? Eu não sei, ele saiu de uma bateria no meio. Eu falei, o cara não volta. Pensei, aí o campeonato teve um dia de descanso, um ou dois, foi um dia de descanso, e ele voltou razoavelmente. Mas com o Ítalo vindo babando assim, eu acho que essa briga aí pela vaga na Olimpíada vai ser bem legal, bem bacana. Nós temos os 3 melhores surfistas do mundo, né? Então, que pena que só 2 vão para a Olimpíada, mereciam ir os 3. Pois é, agora Marcelo Andrade, o Marcelo Boscoli, caramba, tô com saudade do nosso amigo, cara. Marcelo Andrade é insubstituível, né? Nós estamos aqui tentando dar um caô. O mais engraçado é que você não está confundindo o Felipe com o Marcelo Andrade. Então eu me confundi. Pois é, Marcelo Boscoli. No último programa a gente falou dos caras contundidos, das vagas para o ano que vem. O Fioravante voltou e já fazendo um estrago, né? O Fioravante acendeu aí uma luzinha, esse acho que era um tema até para o Marcelo Andrade, mais uma vez, porque talvez o queridão entre aí nessa vaga que estaria entre ele e o Fioravante, né? Eu acho que o Fioravante agora, com essa terceira colocação, passa a ter chance de se classificar. Faltam 2 campeonatos até o final do ano, mas tremenda zebra, né? Nossa Senhora, o Fioravante terceiro... nem em forma, e ele até atua bem nessas, né, cara? Eu acho que em Bells, há um tempo atrás, ele também entrou meio de convidado e foi quinto, tinha sido o melhor resultado dele. E agora ele, quando ninguém esperava, conseguiu essa terceira colocação. Agora, Zobaran, algumas coisas no julgamento me chamaram a atenção. Não achei que foi tão complicado assim, mas na primeira fase aconteceu com o David Silva,
que mandou um alley-up, que não foi assim excepcional, mas empatou no resultado e perdeu porque tinha a menor nota. E depois, no mesmo dia, Silvana Lima, aconteceu alguma coisa bem parecida, né? Teve a maior nota da bateria, no final fez uma onda, mas não conseguiu a virada, ficou bem próximo ali. Cara, nesse tipo de caso, final de bateria, os juízes, eles analisam ali quanto o surfista precisa e de repente a nota vai em cima do que eles acham da bateria inteira, ou eles analisam só aquela nota mesmo? Eu acho que analisam só a nota. Eu tendo a achar que os juízes têm uma tarefa super difícil, é altamente subjetivo o negócio. Ali esses campeonatos, então, que são decididos por uma manobra, duas manobras, quem tem o arsenal mais forte em tubo e aéreo, normalmente vai ganhar um campeonato como foi esse da França. Então, eu não sei, eu acho que achei que o julgamento foi bem razoável nessa etapa, bem razoável. Às vezes acontece, né? O David Seal podia ter ganho, podia ter ganho, mas não ganhou. Então, vamos ficar com isso, porque eu acho que também o circuito mundial hoje em dia, ele é assim, para mim, né, o que me enche os olhos são 5, 6 surfistas. O resto ali pode ganhar, pode perder. Eu acho incrível o Medina não ganhar. Isso eu acho incrível. Aí por que ele não ganhou? Porque ele não pegou as ondas boas. Por que ele não pegou as ondas boas? Bom, vai falar com o Mark. O problema aí foi do Mar. Ele correu atrás loucamente. Pois é, o Boscoli, o Medina teve o pior resultado dele na França, né? Cara, esse tipo de coisa acontece, você vê. 2 contrapontos. O Jeremy, 10 anos disputando o campeonato na França, se bobear, esse é o campeonato que ele mais tem desejo de vencer na vida e conseguiu depois na sua 11ª participação. O melhor resultado do Jeremy era a 9ª colocação. Então você jamais iria apontar o Jeremy, apesar de ser um cara que surfa bem aquelas ondas, como um favorito. E o Medina, por outro lado, um cara com histórico espetacular, só de vitórias na França, mas não é sempre que acontece. Medina surfou bem, cara. A primeira bateria dele foi muito difícil e ele, diferente do Toledo, lutou, conseguiu arrancar na 19ª onda dele, faltando 3 minutos, uma nota ali um pouquinho acima do que ele precisava. Foi na raça e na confiança da superioridade dele, sabendo que não precisava esperar tanto uma onda especial. Na bateria que ele perdeu, ele surfou 2 tubos de backside com uma categoria absurda. E eu arrisco dizer, cara, que ele perdeu a bateria por uma rasgada, um movimento, cara. Se ele tivesse dado mais uma batida depois de algum daqueles tubos, ele teria conseguido a classificação. E aí também é bom a gente mencionar isso, cara. A gente sempre fala que algumas vezes o juiz brasileiro prejudica com aquela historinha. Os 2 juízes brasileiros foram que julgaram ele melhor e deram empate. Pelos 2 juízes brasileiros, o Medina empatou aquela bateria com esse. Ele não estava conseguindo pegar as melhores ondas. As ondas, aquela onda que o Ace pegou, aquele tubo, abriu a bateria. Não veio uma onda daquela para o Medina. Se tivesse uma onda daquela, o Medina tinha ganho aquela bateria, porque ele é o surfista em melhor forma no circuito mundial hoje. Então essa aí é... E eu acho que você falou do Jeremy, né, que a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Ele fez a melhor média de todas as baterias a partir do round de 16. O cara tava então, quer dizer, tudo. O cara estava achando tudo. E lembra do mimimi que ele fez lá na piscina, quando ele perdeu? Isso aí não é surf, essa onda não sei o quê. Porque o Jeremy, ele é esse cara que tem um surfista que eu admiro muito, porque ele tem uma sintonia com o mar, um conhecimento daquele elemento que é tão importante para você ser um bom surfista, né? Que quando chegou ali o cara brilhou completamente. A partir do round 16, o melhor somatório de todas as baterias foi do Jeremy. Pois é, o Jeremy no início, cara, eu notei ele meio sem paciência naquele primeiro dia, surfando assim, não achando a onda e meio com uma expressão assim ruim, mas depois o cara, como o Zobaran disse, né, despontou. No primeiro dia ele se classificou com a 2ª colocação na bateria, uma média de 9 pontos, se eu não me engano, bem baixa, e saiu d'água carregado com aquele peso todo de 10 anos de maus resultados na França. E como o Felipe colocou aí, depois do round dos 16, se eu não me engano, isso significa dizer o quê? No último dia, todos os rounds que ele disputou, que foram 4 rounds no último dia, ele foi quem fez a melhor média de todos os rounds. Então não teve sorte, não teve nada. Realmente, o dia do cara estava super em sintonia. E se a gente for ver o Ítalo,
O Ítalo chegou na final de uma forma completamente diferente da do Jeremy. Primeiro que eles entravam dentro d'água procurando ondas diferentes. Então uma das coisas que o surfista tem que ter é identificar aquele mar, identificar quais são as manobras que você tem para conseguir as notas naquele mar. O Jeremy identificou, tubo. O Ítalo, por outro lado, estava pegando umas ondas fechadas, indo para aquela batida na junção, despencando no vazio, procurando um tubinho ali ou outro, mas buscando manobras de aéreo. Então o Ítalo foi lutando, se arrastando, construindo um score. Se você pegar e fazer um filmezinho, 5 melhores, botar mais até as 7, 8 melhores ondas do Jeremy e as 7, 8 melhores ondas do Ítalo, cara, eu acho que tem 90% de chance da gente olhar e afirmar que foram em dias diferentes ou em mares diferentes. Pois principalmente na final, né? Que o Jeremy escolheu pegar a direita e o Ítalo ficou só nas esquerdas. Eu não entendi aquilo, porque o Jeremy pegou as direitas boas que vieram e o Ítalo ficou, como você disse, buscando um aéreo que acabava na areia, que era uma manobra suicida, né? Que o cara ia se machucar ali, como se machucou, né? Caiu em cima da prancha, quebrou a quilha, quebrou a prancha. Então era... ele é um monstro. Ele é um monstro e ele podia ter ganho. Agora, o que eu acho legal também é que foi um campeonato bastante nobre, assim, do ponto de vista do arsenal de manobras, porque era tubo e aéreo. E o Jeremy, ele ganhou com tubo, que é a manobra mais... Todos nós aqui. Só olhar os títulos do Jeremy onde foram, né? Pô, 2 Pipe Masters, um Chopo. O cara, ele é um sujeito que a gente admira, porque ele tem uma sintonia com o mar e ele pega os tubos que fazem um surfista ser um ídolo, né? Então o Jeremy é um cara que realmente a gente tem que tirar o chapéu. Meio malucão, né? Meio assim destrambelhado. Né? Me lembra aquela briga que ele se envolveu lá com o Sunny. Nossa, aquilo cavernoso, né? Foi até expulso daquele campeonato, né? Então você vê que é um cara que tem um sangue muito quente, mas nós tem entendimento de tubo muito acima da média. Mas desculpa, só o que eu senti é que mesmo o Jeremy vencendo o Ítalo na final, eu senti que os brasileiros curtiram muito a vitória dele. É aquele negócio, o cara vencendo, o Jeremy é um cara que fala português fluente, tem uma ótima relação com os surfistas brasileiros e todo mundo sabe a luta que ele teve para vencer em casa, né, cara? Então é uma vitória que a praia inteira estava saboreando e vibrando. Acho que vale a gente colocar aqui que não foi o Jeremy contra o Sunny, foi o Jeremy e o Sunny que arrumaram confusão com um banhista, assim, né, por assim dizer. E acho, é super legal a gente ver, eu acho que isso abre a possibilidade para outro tipo de surfista e é sempre legal ter essa chama viva dentro do circuito, a gente saber que ainda é possível se vencer um campeonato sem ter um arsenal completo e sendo um exímio tube ralher. Então acho que isso soma para o circuito mundial e essa vitória do Jeremy provou que você não precisa ter um repertório tão gigantesco de manobra para conseguir uma vitória. Você entubando muito bem, ou então de repente o William lá tem o Luato com backside com uma patada poderosa, você for muito bom numa determinada condição, numa certa manobra, você ainda consegue vencer o campeonato da WSL. Para falar a verdade, eu não sei nem se isso é bom ou ruim. Eu acho até que o repertório deveria ser uma coisa mais valorizada dentro do circuito. Eu acho que no critério de julgamento, manobras repetitivas deveriam ter um peso diferente de um cara que chega que nem o Toledo e às vezes dá 3, 4 batidas em que nenhuma é igual a outra, né? Entendi. Zobaran, a gente teve também o feminino Cari Samura aí a passos largos para o 4º título mundial. Impressionante como o surf feminino está evoluindo. Eu acho que o que aconteceu esse ano, né? A piscina já foi uma loucura e esse campeonato... O Jeremy, de novo, no pódio também falou para as meninas, falou, olha, vocês arrepiaram aqui no cascalho, porque não é... A gente fica vendo, né? Mas não é fácil se jogar num buraco daqueles. Aqui no Brasil a gente sabe, né? Porque a gente fica se jogando em buraco o tempo todo. Mas não é fácil sair com a roupa cheia de areia, porra, para se machucar. Então eu acho que a Carissa, ela teve uma leitura ali dos tubos. Ela pegou um tubo na final. Nossa. A Joane Defé já tinha pegado um tubo na piscina, né? Que tinha sido o melhor tubo do campeonato. E a Carissa pegou um tubo agora também animal. Então, o que está acontecendo com essas meninas, né? Tá bonito de ver. Eu acho que ninguém tira o título dela mais. Acho difícil tirar. Mas... Enfim, tudo é possível, também não tem bola de cristal. Que nem eu acho que ninguém tira do Medina também, mas também não tem bola de cristal. Vai, né? Para mim, o melhor surfista hoje do circuito mundial, 2 furos acima do 2º lugar, é o Medina. E o Ítalo, com um pouquinho mais de regularidade, poderia estar chegando junto. O Felipe ainda tem que ralar um pouco em ondas que façam
os outros surfistas admirarem e respeitarem ele um pouco mais. Porque se tiver médio para pequeno, aí ele é o melhor do mundo, com o Medina também, que é melhor em qualquer condição. O Medina, ele está com preparo físico, né? Acho que vocês comentaram isso no último programa, né? Mas eu acho que vale a pena comentar de novo, né? Que o preparador físico do Medina, aquele Alain Menache, né? A gente tem que bater muita palma para ele, porque Medina tá um touro, tá com a cabeça, tá no foco. O que aconteceu nesse campeonato foi que as ondas não vieram. Isso acontece com os melhores surfistas. A gente está caindo, a gente tem aquele cara que senta ali longe e a onda vem para ele, né? Aí você vai para lá e a onda vai onde você estava. Não é? Exatamente. Isso faz a gente entender o quanto o nosso esporte tem de uma energia que é difícil de explicar. Mas quem pega a onda sabe disso, que tem uma energia em jogo ali que é muito difícil botar em palavras. E o Jeremy, no último dia, dominou essa energia assim de um jeito que a coisa veio para ele, né? Puxou tudo para ele. Puxou tudo para ele entubando, né? Que assim é o nobre, é a manobra mais nobre. Né? Pô, aquele tubo dele de backside foi bizarro, né? Ele sendo amassado, ele segurou, o tubo alargou, ele saiu praticamente limpo, né? Tomando pescoção, mas segurou, completou a manobra. Vale a gente citar também o tubo da corte, né? 10. Tubo 10. E Marcelo Boscoli, a gente está indo para Portugal agora. Como é que fica a briga pelo título? Medina aí parece que ainda é, né? Vamos dizer assim, o maior candidato, está na liderança. Tem o Filipinho aí, tá machucado, o Ítalo tentando chegar, tem o Jorge. Quem mais ali pode chegar no Avaí com alguma chance de tirar esse caneco do Medina? Eu acho que Portugal é um lugar com características muito semelhantes à França. Então, para a gente falar favoritos, é mais ou menos a mesma turma que se destaca na França, costuma se destacar na etapa de Portugal. Bom, esse campeonato rolar como rolaram as ondas desses últimos dias aí, com o Jadson pegando altos tubos, né? Jadson que foi amassado lá na França, né? Depois chegou lá, primeiro dia de surf, depois de tomar aquele susto lá, ele pegou um tubão. Altos tubos. Então, o Medina com uma mão na taça, essa é a verdade. O Toledo, por que a gente fala também uma mão na taça? Porque todo mundo... A situação do Toledo aparentemente, ele está realmente contundido, né, cara? O cara que nos últimos 3 campeonatos, ele teve pelo menos um momento em que ele abandonou. Então a gente sabe que o Toledo não está 100% e isso faz com que o favoritismo do Medina seja bem maior ainda. O Medina saiu com uma distância maior do que ele chegou na França, já que o Jorge ficou na mesma colocação que ele e o Toledo parou uma antes. Eu não acredito que o Jorge ameace esse título do Medina, muito menos o Colorri, e até acho que é difícil, mas uma doideira assim maior seria o Ítalo vencer e chegar no Avaí com possibilidades. Favorito para mim é o Medina, e mediante a condição física do Toledo e o surf que o Jorge vem apresentando, acho que talvez o segundo maior candidato seja até o Ítalo, tá? Agora o ranking está super interessante, cara. A gente só tem aí de brasileiros o William, que está ali, e o DVD, entre os 22. Então essa galera... E o Iago em 22º. Então, William, DVD, Iago, Caio, que está logo ali em 23º. Esses caras estão numa disputa muito intensa pela reclassificação. E já a galera da parte de trás, Gessé, Michel Rodrigues e Jadson, esquecendo um pouco o QS, esses caras estão pelo QS, mas esses caras estão numa situação muito ruim no CT. Falar rapidinho aqui que o Felipe falou no começo sobre as Olimpíadas, então vou dar uma panorâmica rapidinho do que está acontecendo. Sem matemática 100%, tá? O Jeremy está nos Jogos Olímpicos. O Jorge matematicamente está, mas... Então, Jorge, Canoa está nos Jogos Olímpicos. Jorge, Canoa, Jeremy. Esses daí praticamente dentro. França, Bourret disputando uma vaga com o John Duroux, sendo que o Bourret também 90% de chance de ser um dos nomes. Medina, 90% de chance de ser um dos nomes. A outra vaga ali disputando Toledo e Ítalo. Como a gente falou logo que o John John se machucou, Colorri dentro. E a outra vaga ainda segue na mão do John John e disputando com Seth Muniz e Kelly Slater. Os dois precisam, nessas últimas 2 etapas, tirar um terceiro
ou um quinto e um nono pelo menos. Ou seja, missão complicada. A gente já fechou os 9 campeonatos que valem e segue o John com a vaga com o Slater e o Seth fora. Eu acho que fechamos os 8 aí mais ou menos. A Austrália. A Austrália, a briga está mais intensa. A gente tem o Owen, o Julian Wilson e o Ryan Callanan lutando por 2 vagas. Então essa é a panorâmica aí do que pode acontecer de quem se classificar para os Jogos Olímpicos. E a Silvana segue dentro. Silvana, na briga particular com a surfista da Nova Zelândia, ela vem tá na frente dela, tá com a vaga olímpica e tá lutando para se requalificar para o CT o ano que vem. Eu acho até que está mais fácil ela se requalificar pelo CT do que pelo QS. Eu acho esse negócio dos Jogos Olímpicos vai ser demais, né? Vai ser sensacional. E eu mudei a minha opinião, porque eu sou de uma época que o surf tinha muito a ver com contracultura, e os Jogos Olímpicos é um troço tão velho, né? Vem lá da Grécia, então o surf daria uma banana para os Jogos Olímpicos, né? Mas eu acho que aconteceram coisas aí no meio do caminho, o surf ficou mais maduro, ficou mais velho, e os Jogos Olímpicos precisam se renovar. Então os Jogos Olímpicos vão se beneficiar muito de ter essa galera lá, e para o surf vai ser... Cara, fico até arrepiado, acho que vai ser demais. Eu que achava, ficar meio esnobando, falava Jogos Olímpicos, surf é outra parada. Hoje em dia já tô super empolgado de ver, acho que vai ser sensacional, cara. Pois é, só lembrando que não vai ser aquele formato chato que foi o ISA, né? O formato do ISA nem pensar, mas colocando aqui uma coisa que pode ser um pouco decepcionante pra gente. Não são todos os esportes que tem transmissão ao vivo de todas as fases. Então nós como surfistas apaixonados, chegar e não ver o primeiro round, um negócio desse, vai ser uma decepção enorme, né, cara? Pois é, eu já fiquei preocupado, não tinha nem pensado nisso. Vou ter que me arrumar. E como é vendido, talvez não deve ter, provavelmente não vai ter pela web, a transmissão ao vivo, esse tipo de coisa. Então acho que a gente corre o risco talvez de não ver alguma fase. Show de bola! Muito obrigado, Felipe Zobaran. Cara, enriqueceu o nosso programa, hein, Marcelo Boscoli? Demais, não Andrade, Boscoli. Opa! Andrade, mais uma vez, falando, ele está lá no Espírito Santo, fazendo a cobertura de um campeonato, né? Enfim, passando um pouco do conhecimento dele lá. Obrigado, Boscoli. Obrigado, Zobaran. Valeu, galera. Se gostaram do vídeo, aquele like. Inscreva-se no canal Surf TV. Posso mandar um abraço? Vou finalizar contigo, então. Um abraço! Isso é um desejo enrustido, né?